Abra, por favor, sua Bíblia comigo no livro de Lucas. Segure ele aí, Lucas capítulo 22. Lucas capítulo 22. Prepara o seu coração nessa hora, pois eu tenho certeza que o Espírito Santo vai falar com você aqui hoje. Existe um propósito claro e muito bem definido para você estar aqui hoje. Você sabia disso? Deus, ele não erra. E é Deus que tocou em você e permitiu que você chegasse aqui. Então esse propósito é claro, porque nada foge do controle de Deus. Então, primeiro, Deus ele não faz nada por acaso, Deus ele não erra, e quando ele programa um tempo para nos abençoar, para falar conosco, e esse é o tempo, ele tem certeza que você sairá daqui abençoado. Então, se você chegou aqui, assim como eu consegui chegar, e essa palavra vai ministrar o meu coração nessa noite, como vai ministrar o seu coração, eu tenho certeza disso. Deus, ele marcou esse tempo para nós. Levante a sua mão ao céu e eu quero declarar sobre a sua vida: nenhum mal te sucederá, praga alguma chegará na tua tenda. Deus dará ordem aos seus anjos para te livrar de todo o mal, e Ele mesmo vai desfazer as armadilhas escondidas e o laço do passarinheiro. É esse Deus que servimos, é o Deus que te protege. Creia nisso e abaixe a sua mão aqui agora. Antes de a gente ler Lucas 22, hoje eu quero te explicar um pouquinho sobre a vida de Jesus. Diga comigo, vida de Jesus. A gente às vezes não entende bem o quão difícil para Jesus foi cumprir a missão dele. Só por a gente achar que ele era Deus, ou entender que ele era Deus, ou ter certeza que ele era Deus, nós achamos que foi fácil, foi simples, foi tranquilo para ele. Mas não, gente. Primeiro, que ele se despiu de Deus. Segundo, ele sentiu a dor que nós sentimos. E ele sofreu algo que eu e você não tinha capacidade de sofrer. Esse texto que nós vamos ler logo na frente vai falar que Jesus estava agonizando. Agonizando é porque a dor era muito forte, muito grande, a ponto de os seus poros sair sangue. Com isso, os discípulos olham para ele e vê ele sofrendo, e a Bíblia diz que eles ficaram tristes e foram dormir. Eu vou chegar lá. Jesus, ele tinha um destino, tinha um propósito. Jesus, ele era um homem santo, justo, fiel. Ele era o Filho do Deus vivo, não tinha pecado algum, muito menos qualquer tipo de erro ou fala. Mas mesmo assim ele foi até João Batista e disse assim: me batiza, para que se cumpra a palavra do meu Pai. Jesus, não tendo pecado, ele pede para ser batizado. E a Bíblia vai dizer que nós também temos destino, nós também temos propósito, e nós fomos criados por Deus para alguma coisa nessa terra. Não sei se você sabe qual, mas por intermédio dessa mensagem você vai entender que no mínimo você foi criado para ser um imitador de Cristo. Então isso não tem como você dizer que você não nasceu para isso. Mas a Bíblia diz em Salmo que Deus escreveu os nossos dias quando estávamos no ventre da nossa mãe, e Ele já tinha determinado cada um deles. Ou seja, todos os nossos dias estavam na mão de Deus já escrito, sim ou não? Então, se Deus já escreveu o seu destino, ainda que você queira tombar para o lado de lá, tombar para o lado de cá, uma hora você alinha, uma hora você vai seguir o que Deus quer,
E quando a gente para pensar nesse destino de Jesus, a gente descobre uma coisa, que todo destino tem inimigos. Anota isso, por favor. Todo destino tem inimigos. Repete comigo. Todo destino tem. Bem claro. Acende um pouquinho de nada, só uma dose de 10 centavos aí nessa luz aí, que eu quero ver esse rosto bonito aí. Quero ver quem está sorrindo, porque você está sendo filmado. Sorria, viu? Assim. Mesmo que você não tiver dente, tiver banguela, você sorria de lado, mas sorria, em nome de Jesus, viu? Então, tudo que você se propõe a fazer, você precisa estar preparado para os opositores. Porque por mais que você ache que Deus está com você, inimigos vão se levantar. Antes de a gente ler a mensagem, eu só estou passando um sabão aqui para que você entenda. Então vai se levantar pessoas na sua família. Vai se levantar pessoas na sua empresa. Vai se levantar pessoas no rol das suas amizades. E até mesmo vai se levantar pessoa dentro da igreja. Nessa aqui não, graças a Deus por isso. Só lá em Londres ou em Brasília, em qualquer lugar mais longe. Mas aqui não. No dia que é aqui não, viu? Senão eu dou um cascudo. Aqui só tem gente boa. Glória a Deus. Vai se levantar opositores. Os opositores vão se levantar no meio da família, no meio das amizades, no meio das irmandades, no meio dos negócios. Sempre vai se levantar opositores. Mas você pensa que a vida de Jesus talvez fosse diferente, mas não era. Jesus estava fazendo tudo certo. Jesus estava cumprindo o propósito dele. Jesus estava curando pessoas, expulsando demônios, salvando vidas, dando destino, orientando segundo a Bíblia. Mas sempre se levantava opositores. Vou dar uma pausa para eu já ministrar algo sobre a sua vida aqui. Por mais que você esteja, melhor dizendo, melhorar o português, esteja fazendo tudo certo, orando, lendo a Bíblia, vivendo uma vida digna com Deus, cumprindo princípios e no caminho correto, vai se levantar opositores. O tema da mensagem hoje é tudo tem um pró. Repete comigo, tudo tem um. Vamos ler lá agora. Lucas capítulo 22, versículo 45 ao 53. Quem gosta de Bíblia aí, levante a mão. Quem não gosta? Quem não gosta? Não, você talvez goste, né? Mas não sei se você está lendo. Mas o ideal é que você leia, por favor. Por mais que você goste, você precisa exercer aquilo que você gosta. Não é possível que você goste de chocolate e você não queira comer um chocolate. Você quer comer. Então, se você gosta da palavra, no mínimo você vai ter que ler a palavra quando nada seja uma vez. Estou falando de chocolate, mas o outro vai dizer assim, mas eu estou fazendo dieta, pastor. Mas dieta de Bíblia não existe. Entendeu? Então, para com essa desculpa. Vamos lá, Lucas capítulo 22, vamos ler juntos. Levantando-se da oração, Jesus foi até onde os discípulos e os encontrou dor de quê, gente? Mas vem cá. Por que a pessoa tem a capacidade de dormir de tristeza? A tristeza faz a pessoa dormir? A tristeza faz a pessoa enfraquecer emocionalmente? Sim ou não? A tristeza, ela pode tirar de nós o que mais nós aprendemos na Bíblia, que é a vigilância. Quando a gente está triste, a gente parece que entra em desespero. E não tem porquê a gente dizer que a gente não fica triste, porque quem aqui disser que não tem tristeza ou nunca teve tristeza, está mentindo. Uma hora ou outra a gente vai se entristecer por alguma coisa, e tem tristezas que são profundas na nossa vida. Agora, existem tristezas comuns, e existem tristezas profundas. Essa tristeza aqui
era profunda. Por que profunda? Porque eles estavam vendo o seu mestre, o seu Messias, o seu prometido, angustiado e gotejando sangue. E geralmente, quando a gente tem uma perda de um ente querido, nós vamos ter tristeza profunda. Geralmente, quando nós somos traídos por um sócio, ou por um amigo, ou por um relacionamento, nós vamos ter tristezas profundas. E isso pode nos destruir ou não. Mas um dos pontos principais para o inimigo tomar uma pessoa é por caminho da tristeza. Porque a sua tristeza vai abrir uma porta no mundo espiritual, porque as suas emoções vão estar abaladas, vão estar sofridas. E quando você abre essa porta, ele começa a querer oprimir você e a destruir. E você vai ver que algumas pessoas que estão tristes, provavelmente elas não querem mais fazer nada. Elas paralisam. A ponto de algumas ser tão profundas que essa pessoa ela entra em um nível de ansiedade e preocupação tremenda. Outras podem entrar num nível de pânico e não querer entrar em ambiente nenhum e nem sair do ambiente que ela se sente segura. Como também outras podem estar entrando em uma depressão profunda, que ela não quer nada aceso, ela quer tudo apagado, quer tudo escuro, e a vontade dela é de dor, a vontade dela é de dor, o dia todo, se possível. Uma pessoa depressiva, ela sempre vai estar ali tentando dormir o tempo todo. Escute uma coisa. Os discípulos ficaram assustados com aquela situação, pasmo, tão tristes que dormiram. E essa ponta inicial para uma depressão é a tristeza. A tristeza pode lhe sucumbir de uma forma. A tristeza ela pode levar você em um fundo de um poço de uma forma, porque ela vai desenvolver algo ruim dentro de você. Anote isso. Tristeza não pode te dominar, porque ela é uma arma poderosa para o nosso adversário usar, gente. O versículo 46, coloca por favor aí, e diz: por que vocês estão dormindo? Levante-se, para que não caiam em tentação. Jesus, como sabia disso, Jesus manda os discípulos levantarem e orar, porque o diabo ia pegar aquela fraqueza e aí começar a fulminar a mente deles, as emoções dele, iam fazer com que ele desacreditasse de tudo que Jesus estava ensinando. Então, esse é o momento que Jesus alerta eles a compreender que a tentação, ela não é só carnal, a tentação também é espírito. Escute isso. Às vezes nós estamos livres, ou se livrando de tentações carnais, mas as tentações espirituais estão sufocando algumas pessoas. E aí você não se atenta, você se deprime, você entra em um estado opressor e não consegue definir que aquilo é por causa de uma tristeza e deixa aquilo sucumbir você. Eu vi esses dias um vídeo na internet, eu não sei se vocês viram também, de um homem que fazia uma pergunta rápida e dizia assim:
Vocês preferem 5 minutos com Jesus ou 5 milhões na conta? Quem veio? Vocês viram? E na maioria das pessoas, ou quase todas, disseram 5 milhões. Se eu fizesse uma pergunta para vocês agora, se vocês preferem 5 minutos com Jesus ou 5 minutos com o diabo, vocês me responderiam o quê? Com Jesus. Se aquela pergunta fosse invertida e não falasse em dinheiro e falasse em diabo, você acha que o povo ia querer diabo ou Jesus? Porque o diabo não é o nosso adversário, ou o adversário de Deus. O diabo nunca foi o adversário de Deus. Ele já tem a sentença, ele já está derrotado, ele já foi julgado. Quem é um adversário de Deus? Pergunta para mim, quem é, pastor? É o dinheiro. O adversário de Deus é Mamon, o Deus das riquezas. Ele disse: não pode o homem adorar as dois deuses, ou adora ao Senhor, ou adora a Amar. É por isso que muita gente está presa, confundindo as coisas, achando que ter dinheiro tem a ver com ter Jesus. E não é assim. E muito menos ter Jesus tem a ver com ter dinheiro. Não tem nada a ver. As pessoas, elas estão confundindo tudo e não estão entendendo como elas devem fazer a coisa da forma correta. Quando você para pensar que o inimigo espera que você fique frágil emocionalmente, para te oferecer uma tentação, qual é a melhor forma de se precaver? Você está pensando, está vendo que o inimigo está querendo te aprisionar. E qual é a melhor forma de você se precaver? Primeiro, não ficando frágil emocionalmente. Se tem uma coisa que o ser humano precisa vencer, são as emoções. É por isso que até no culto a Deus nós temos que prestar um culto racional, pela transformação do nosso entendimento. Aí tem gente que presta culto irracional, parece um palhaço gospel. Tem gente que fica fazendo um monte de coisa no culto, você olha assim, é doido, é maluco, é sério, não é certo do juízo, que loucura é essa? E aí você vê. É por isso que cai nas seitas, nas heresias, nas coisas ruins lá do site negativo. É assim ou não é? Palhaçada. O culto é racional. O culto não é emocional. E muito menos culto doido. Esse pastor não é certo, não. Então a gente não pode estar ficando triste o tempo todo. A gente não pode estar reclamando das coisas. A gente não pode estar murmurando das coisas. A gente não pode se envolver com coisas que não está, ou melhor dizendo, que está mexendo nas nossas emoções. A gente tem que fugir dessas coisas. Porque por mais que a tristeza ela pegue você, e eu me lembro quando meu pai faleceu, eu disse assim, eu estou perdendo o meu melhor amigo. Falando de pessoa. E na mesma hora eu alegrei no meu coração e veio aquele consolo. Você não está perdendo. Eu estou levando ele. E aí se você perguntar assim, e aí pastor, você derramou muita lágrima? Não. Pelo contrário. Ele deitado e morto na minha frente. Chamei minha irmã, chamei minha cunhada, chamei todo mundo e disse assim, vamos celebrar a Deus e prestar um culto a dele e cantar louvores para Deus. Naquele momento que a gente fez um grande culto abençoado, a presença de Deus nos envolveu e nos consolou e consolou todo mundo, e a lágrima que iria descer, a tristeza que poderia nos dominar, foi transformado em alegria, em certeza de salvação. Por que eu não fico triste? Porque eu sei que tudo está no controle de
Por que eu não posso ficar triste? Porque eu tenho que confiar no meu Senhor. Por que eu não posso ficar triste? Porque se eu ficar triste, o diabo vai se levantar contra mim e ele vai me pegar naquela tristeza. Ele vai acabar com o meu emocional. Versículo 47. E vamos ler até o 53, diz assim: enquanto Jesus ainda falava, eis que chegou uma multidão, e um dos 12, diga um dos 12, que se chamava Judas, vinha à frente deles e se aproximou de Jesus para o beijar. Jesus, porém, lhe disse: Judas, com um beijo você trai o Filho do Homem? Os que estavam ao redor de Jesus, vendo o que estava por acontecer, perguntaram: Senhor, devemos atacar com o quê? Com as espadas? Um deles golpeou o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha. Presta atenção, deixa aí por enquanto. Pedro, ele não era um espadachim, muito menos samurai. Pedro era pescador. Você tem que ler a Bíblia assim, por favor, entenda. Se eu e você, que não é um espadachim, não é um samurai, nunca mexeu com a espada, para cortar alguém, a gente ia mirar onde? Na cabeça. Mas mirou na cabeça e acertou na orelha. Eu quero te explicar aqui 3 coisas, e se você puder anotar isso, vai ser bom para você. 3 coisas que aconteceram na vida de Jesus, e que acontece também nas nossas vidas. Só que a diferença de como Jesus reage, talvez não seja nem sequer parecida de como a gente reage. Mas eu iniciei o culto aqui falando que no mínimo nós temos que ser imitadores de quem? De Jesus. Então nessas 3 coisas que eu vou trazer aqui nessa noite, eu começo a ministrar a mensagem agora com um foco direcionado. Eu preciso que você entenda isso. Primeira coisa que eu quero que você entenda, que Jesus era perfeito. Essa é a primeira coisa. Ou seja, o homem que era perfeito, o homem que era justo, o homem que não tinha pecado, vem alguém que andava com ele, que comia na mesa dele, que ceiava com ele, que passou 3 anos com ele em uma caminhada de milagres, de libertação, de palavras abençoadas, de multiplicação de pão, de peixes, de várias coisas que Jesus fez. Este homem, que se chamava Judas, o trai. Agora imagine, às vezes a gente acha que a culpa é nossa, mas a culpa não era nossa. A culpa de quem trai é de quem trai. As consequências de quem trai é para quem trai. Jesus poderia agir de qualquer forma ali diferenciada daquela que ele agiu. Mas Jesus sabia o destino que estava traçado para ele e o propósito que ele tinha que cumprir. Então Jesus olha para Judas e diz: você me trai com um beijo? A Bíblia diz que os discípulos vêm e um deles diz: Senhor, vamos usar a espada. Tira a espada, corta a orelha de mal. E em vez de Jesus pagar o mal com o mal, Jesus nos dá uma lição: pagando o mal com o bem, como ele já tinha ensinado. Jesus, ele olha para Pedro e diz: Pedro, com espada tu feres, e com espada serás ferido. Pega a orelha de Malco lá embaixo no chão, coloca no lugar e cura Malco.
o momento que Jesus poderia se irar, se enraivar, manifestar o poder de Deus, Ele decide perdoar, amar e curar. O homem era perfeito. O homem era justo. O homem não tinha pecado. E por mais que todas as coisas cooperavam para ele fazer algo ruim, ele está dando uma lição aos discípulos. E imagina eu olhando para a cara de Pedro e você olhando para a cara de Pedro, e aquela cena ali, Pedro todo envergonhado, e Pedro deve estar pensando assim: ele me ensinou a perdoar 70 vezes 7, ele me ensinou a amar os meus inimigos, ele me ensinou a dar a outra face, e olha a atitude que eu tenho, cortar a orelha do inimigo. E quando Pedro devia estar pensando isso, Jesus chega para ele e diz: não é assim, Pedro. Com toda delicadeza, com todo amor. Pedro disse: ele ainda, em vez de ficar bruto comigo, ele olha para mim e diz: não é desse jeito. Quem usa a espada, Pedro, pode ser ferido por ela. Quem usa a maldade pode ser ferido pela maldade. Quem usa a ruindade pode ser ferido por ruindade. O que eu tenho para mostrar para vocês é outra coisa. Eu tenho para mostrar para vocês que eu não vim para fazer a minha vontade. Eu vim para fazer a vontade do meu Pai. Não é sobre a sua vontade, não é sobre o seu querer, é sobre o que você precisa fazer para o seu Pai que te enviou aqui, que te formou aqui, que te fez nascer aqui. Escuta uma coisa: não importa, por mais que seja triste essa realidade, quem trai é quem está perto. Quem trai é quem senta na mesa, quem come com você. Quem trai é quem está aprendendo com você, lado a lado com você. Está vivendo anos, ou dias, ou meses com você. É esse tipo de pessoa, igual a Judas, que vai se manifestar na minha vida e na sua vida. Mas como nós vamos agir é que vai demonstrar se a gente tem Deus ou se a gente vai ser dominado pela influência espiritual que o diabo ama influenciar por causa da tristeza. É nesse momento que Jesus vai botar você à prova e vai perguntar a você: está disposto a sofrer por amor de mim? Ou está disposto a fazer o que você tem vontade de fazer? Escute, o traidor, ele vai se manifestar quando você começar a dizer não para ele. Escuta isso. O traidor vai se manifestar quando você começar a dizer não para ele. Eu fui entender isso, eu fui ler o texto e fui ver quem era Judas. O que Judas acreditava? Judas queria o tempo todo, e você vai ver nos textos, Judas queria que a oferta que era dada, Jesus pegasse e dividisse com os pobres. Judas sempre estava querendo fazer a vontade dele e estava desfazendo da vontade de Deus. Judas o tempo todo estava querendo dar um jeitinho nas coisas. O Judas, o traidor, ele já estava dizendo quem ele era no caminho. E às vezes nós estamos criando esperança em traidores. Às vezes nós estamos criando esperança em pessoas que não têm verdade. Você acha que Jesus não sabia quem era Judas? Claro que ele sabia. Mas ele estava esperando a hora certa, o tempo certo, para deixar Judas fazer o que ele tinha que fazer. Tanto que na Santa Ceia ele diz assim: olha, aquele que eu dei um bocado de bolo é esse que vai me trair. Toma, Judas, vai lá e faz o que
Satanás já estava te influenciando há tempo. Não é? Judas estava com um projeto, e o projeto era que resolvesse as coisas na força, na justiça do homem. Mas Jesus estava com outro projeto: se entregar pelo homem, ir para a cruz por nós, sofrer por nós, padecer pelos nossos pecados. E Judas estava querendo que ele vivesse e resolvesse as coisas do jeito brasileiro, talvez. Naquela época era no jeito judaico, né? Mas vamos para o nosso tempo. Mas não é bem assim. A primeira coisa que você precisa entender é que vão te trair no caminho do destino. Só que uma coisa que Judas não entendia, que Jesus já sabia: o traidor também acelera o processo na sua vida. O traidor também faz com que o propósito de Deus se cumpra na sua vida. Porque foi quando ele traiu que Jesus foi preso. E quando ele foi preso, preste atenção nisso. Anota isso, por favor. Mas anota mesmo, então você esquece. Sua cabeça é miojo. É miojo. Quem já comeu miojo sabe. Não quer lembrar dele mais nunca dessa fase. Quer lembrar? Eu não quero lembrar da fase de miojo. A fase do nada, a fase do vento, a fase do jejum forçado. Você é doido. O sangue de Jesus teve poder. Não quero lembrar dessa fase. Presta atenção. O inesperado, gente, não vem quando você está pronto. O inesperado, ele não vem quando você está bem. O inesperado, ele só vem quando as traições, as calúnias, a facada pelas costas acontece na sua vida, e aí você vive esse momento, e quando você vive esse momento, é quando você está totalmente equilibrado emocionalmente. Não é desequilibrado. Por que você está falando isso agora, pastor? Porque Jesus em momento algum estava equilibrado ou desequilibrado. Jesus em momento algum, por mais que ele orava e dizia assim: Senhor, se possível, aparta de mim este cálice. Está doendo, está machucando, mas se possível, mas que não seja feito a minha vontade, sim a sua vontade. Quer dizer que ele estava equilibradíssimo, disposto a fazer a vontade do Pai, não a dele. Então o inesperado chegou na vida de Jesus no pior dia dele. É aí que o inesperado chega. No pior dia que a gente quer contar com alguém, no pior dia que a gente quer fazer, deixa eu ver, meu Deus, deixa eu colocar uma palavra certa. No pior dia que a gente quer sumir, se esconder, que a gente está pedindo a Deus para apartar esse momento difícil, de dor, de angústia, e a gente está equilibrado nesse momento. Por mais que tudo coopere para você desequilibrar, você ainda está ali equilibrado na fé. Você está orando, mas é o pior dia, você está clamando a Deus para afastar. É esse o dia que o inesperado chega. Ele tinha que se entregar, ele estava orando, ele estava pedindo para não passar por isso. Foi esse o dia que Judas veio. Então escute uma coisa, grava isso. Quando alguém quiser te trair, não fica triste.
Você vai começar a mudar a sua mentalidade agora. Quando alguém fizer algo contra você, não entre em desespero. Confia que é o Senhor acelerando o teu destino. Aí chega o abençoado do Pilatos e diz para o Senhor assim, quando ele está lá no momento do julgamento: você sabe que eu tenho um poder, né? Você não vai pedir para sair dessa confusão? Foi-me dado o poder para te livrar. Jesus olha para Pilatos, dá um sorriso bem grande assim. Nada foi lhe dado se do alto o meu Pai não te desse. Olha o que é confiança. Olha o que é acreditar. Olha o que é se manter no destino. Olha o que é não desistir em meio à circunstância mais difícil que ele estava vivendo. Você não tem nada se não fosse o meu Pai que te desse. Ou seja, coisas boas ou coisas ruins só acontecem na nossa vida se Deus permite. Então, para que tristeza? Para que sofrer? Para que desespero? Para o diabo te enfraquecer? Deus veio aqui nessa noite para falar para você: não fique triste, não entre em desespero, não faça justiça com as suas mãos, se mantenha fiel, porque Ele é fiel e justo para vingar qualquer coisa, qualquer mal que foi feito com a sua vida. Deus também está dizendo para você que o Judas que te traiu, que te machucou, que te feriu, que foi contra a sua vida, que te caluniou, que te criticou, que falou mal de você, esse Judas mesmo irá se enforcar sozinho. Não tem traidor que fique de pé. Não tem traidor que não seja uma pessoa que vai passar por consequências trágicas. Mas não precisa você fazer nada. Diga para o teu irmão: não faz nada. Primeiro conselho que eu lhe dou nessa noite: aprenda a lidar com gente ingrata, pois isso faz parte do caminho. O ingrato sempre não vai sair do nosso meio, gente. Por mais que a gente queira, vai sair. Não vai sair. Hoje o mundo tem mais pessoas ingratas do que pessoas gratas, sim ou não? Então nós precisamos aprender a lidar com essa turma. Não é sobre você, é sobre ela que é ingrata, ele que é ingrato. Você continue fazendo o bem, continue fazendo o que é certo, porque você vai ver que eles perguntam no versículo 50 ou 49, vamos usar a espada? E Jesus não autorizou, mas ele fez. E por ele fazer, é como se Pedro quisesse ajudar Jesus, porque ele estava querendo livrar Jesus da crucificação, de ser preso. Mas às vezes a nossa bondade, gente, não é a bondade de Deus, não é o que Deus quer. Não queira dar jeitinho nas coisas quando Deus já tem um destino preparado para alguém. Por mais que a gente ame alguém, vai ter um momento que a pessoa precisa passar por aquilo que ela tem que passar. Então não é para dar jeitinho nas coisas. Mesmo que Pedro quisesse se defender, fazer o bem, continuasse sendo um homem exemplar,
um apóstolo do Senhor, um homem escolhido, ele viu que não era daquele jeito. E se tratando de ingratidão, como foi falado, na maioria das famílias, não é ensinado a ser ingrato. A gente já cresce, os nossos pais dizendo, agradeça, né? Te dando um presente, dizendo, você não vai agradecer? A gente cresce assim, não é? E é muito feio quando você dá algo a alguém, a pessoa não agradece, é muito feio. Você vai querer presentear essa pessoa de novo? Mas quando a pessoa dizer, poxa, obrigado, que bom, que massa, fiquei feliz pelo seu presente, você não sabe o quanto me surpreendeu, você vai querer fazer 10 vezes. Então não é sobre dar jeitinho, é sobre agradecer em todo momento. Jesus está alertando eles, dizendo, vão orar. Esse momento não é momento de vocês darem lugar ao diabo, é o momento de vocês orarem e suplicarem a Deus, para que vocês permaneçam firmes e não caiam em tentação. Obrigado, filho. Versículo 52, eu já vou começar a acabar aqui já. O povo falou que eu demorava tanto nos cultos, agora o culto vai ser 20, 30 minutos no máximo. Aí se vocês reclamarem também, eu vou dizer a vocês outra coisa, viu? Então Jesus disse aos principais sacerdotes, capitães do templo e anciões, que vieram prendê-lo, vocês vieram com espadas e porretes, como para prender um salteador. Olha o que Jesus disse para eles, vocês estão achando que vocês estão prendendo quem? Eu não sou maluqueiro, eu não sou bandido, eu não sou salteador, eu não sou nada disso. Eu sou uma ovelha muda, que estou pronta para ir o matadouro. Não pensa que eu vou fazer justiça, porque a minha luta não é contra vocês. A minha luta não tem a ver com vocês que me rejeitaram, com vocês que não acreditaram em mim. Por mais que vocês me rejeitem, por mais que vocês não acreditem em mim, a minha missão eu vou cumprir. Na sua vida vai ter ingratidão, vai ter pessoas que te rejeitam, vai ter pessoas que te criticam, vai ter pessoas que falem mal de você, vai ter pessoas de todo tipo na sua vida. Mas a pergunta que eu quero fazer a você nessa noite, você vai continuar cumprindo a missão ou você vai parar para discutir, parar para questionar, parar para reclamar, parar para achar que isso não pode acontecer com você? Porque se aconteceu com o Mestre, se aconteceu com o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis, se aconteceu com Jesus, por que não pode acontecer com a gente? Por que não pode acontecer com a gente? Por que não podemos nos ferir? Por que não podemos nos machucar? Por que não podemos passar por momentos difíceis? Porque achamos que esses momentos são momentos para nos afundar e dizer, Deus desistiu de mim. Pelo contrário, esse momento que Deus está acelerando aquilo que Ele precisa fazer na sua vida. Sobre que a face. Esse é o momento que Deus está te levantando e mostrando para você que é nessa fase difícil que Ele se levanta do trono para manifestar o poder dEle na sua vida e mostrar para você, você é incapaz, você é insuficiente, você pode ser humilhado, mas Ele é o justo juiz, o poderoso de Israel, o fiel, que te livra, que te capacita, que te impulsiona, quem faz você chegar ao destino que Ele já preparou para você. Então não temas, então não fique olhando para essa face, tire o olho da face e olhe para o autor e consumador da sua fé e diga para Ele, Pai, eu sei que é do alto que vem o meu socorro, e o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Toma nas tuas mãos a minha vida por completo.
Davi tinha tudo para se vingar de Saul. Tinha ou não tinha? Mas Davi sabia que Saul era ungido de Deus. Para provocar Saul, ele vai até Saul, corta a orla do vestido e diz assim: olha, eu podia te matar, mas eu não vou te matar, porque essa não é a minha intenção. Jesus tinha tudo para se vingar. Tinha ou não tinha? Mas Jesus, pelo contrário, disse: pode me levar, prenda-me. Cadê o versículo 53? Todos os dias estando eu com vocês no templo, vocês não tentaram me prender. Esta, porém, é a hora de vocês e hora do poder das trevas. Chegou a hora das trevas fazer o que ela quiser. E vai ter momentos que nós vamos viver dias de trevas. Pastor, o senhor não veio pregar para me levantar hoje não. O senhor veio pregar para quê, pastor? Eu estou lhe alertando. Eu não posso te enganar. Vai ter momentos que nós vamos viver dias de trevas. Mas é porque Deus marcou essa hora. É porque chegou esse tempo. E Jesus poderia sair desse dia. Na cruz disseram para ele: tu não és filho de Deus? Desce. Desce da cruz agora. E o outro estava dizendo: não fala isso dele. Você está falando bobagem. Nós estamos aqui nessa cruz porque merecemos. Porque fizemos coisas aqui terríveis e merecemos a nossa morte. Mas ele não. Ele é um homem justo, fiel. Olha para ele naquele momento e diz assim: mestre, Rabi, se possível, me permita. Jesus olha para ele e diz: hoje mesmo tu entrarás comigo no reino dos céus. Não é sobre o que fazemos. O que fazemos serve para termos lições aqui, consequências aqui. Mas quando nos posicionamos da forma correta, segundo a vontade dele, do que ele quer, ele pega um ladrão e salva. Onde religiosos dizem que só pode ser salvo se for batizado. Onde religiosos dizem que só pode ser salvo se não tiver pecado. Onde religiosos dizem que só pode ser salvo se a pessoa fizer tudo certinho. Jesus disse: não, não podes não, porque esse é o momento aqui que eu morro na cruz por pessoas que não fazem nada de bom, mas eu morro para perdoar o pecado desse tipo de pessoa. Nem eu e nem você era digno, mas ele fez. Nem eu e você era digno, mas ele morreu. E não é porque ele morreu que agora nós somos dignos, de jeito nenhum. Ele continua sendo superior a gente. Ele continua sendo o Senhor. Então nós temos que clamar pela misericórdia dele sobre nossa vida todos os dias até a consumação dos séculos. Escute isso aqui. Que vai te prosperar e te levar ao próximo nível não é a reclamação, não é a sua insatisfação, não é a sua tristeza. O que vai te levar ao próximo nível é o cumprimento do teu destino. Não tem a ver com você, você está entendendo? Não tem a ver com você, tem a ver com Deus que já prepara. Para de se culpar, cara. Para de se culpar, minha irmã. Pare de ficar sufocado. Não tem nada a ver com isso, não. É propósito de Deus na sua vida. É Ele te preparando para o destino que Ele tem. É Ele fazendo você ser mais forte,
mais confiante, mais fiel. É Ele fazendo você avançar para o próximo nível. Então tira isso de você. Ai, meu Deus. Já pensou se Pedro ficasse ali paralisado? Pedro não cumpriria o que ele tinha que cumprir. Pedro negou, mas ele também deixou de negar lá na frente. Pedro cortou a orelha de Malco, mas ele também jogou a espada fora e ficou pregando a palavra. A espada afiada ficou a palavra, ele ministrando. Então não tem nada a ver com isso. Acerta logo. Faz o que Jesus está direcionando você. Então 3 coisas que eu aprendo nesse texto de Lucas, para ser um exemplo de Jesus, para eu encerrar. Primeiro, eu vou ter que lidar com pessoas difíceis. Segundo, eu vou ter que ser exemplos em momento difícil. Eu vou ter que ser um exemplo no momento difícil. Primeiro, lidar com pessoas difíceis. Segundo, ser exemplo no momento mais difícil. E terceiro, eu nasci para cumprir o meu destino. Talvez você não tenha sabedoria para isso, então peça a Deus. Talvez você não sabe nem qual é o seu destino, mas já estou lhe falando alguns deles aqui. Então começa a ser uma pessoa focada na palavra. O que a palavra te ensina, faz. O que a palavra te direciona, faz. Porque lâmpada para os meus pés é a tua, e luz para os meus. Se é a palavra que é o meu amuleto, é o meu guia, é ela que vai me direcionar ao destino que Deus quer para mim também. Então tudo é por intermédio na palavra. Não estão tentando te impedir, não vai te impedir, não tem como te impedir. Pelo contrário, Deus está te preparando para a hora certa. Pode se preparar o louvor. Deus está te preparando para a hora certa. Não vão te impedir. É Deus te preparando para a hora certa. Jesus respondeu a Pilatos: não é sobre o que você acha que pode, é sobre o que meu Pai te permitiu. O poder é dele, a honra é dele, a glória é dele. É Deus que nos livra, é Deus que nos poupa, é Deus que nos impulsiona. Ai, meu Deus. Fica de pé aí em nome de Jesus. Todo esse texto se resume em uma coisa: Deus está preparando você, porque Ele tem um propósito. Então, tudo que a gente passa nessa vida é por um propósito. Não é porque você foi pego de surpresa, não é porque aconteceu do nada, que você vai dizer assim: não era para acontecer comigo. Não, era assim. É propósito de Deus na sua vida. Talvez Deus esteja trabalhando no seu coração que é duro, para transformar um coração de carne. Ele olha para Pedro e disse assim: Pedro, tu és Cefas, que quer dizer pedra, e sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja. Como? Não é pedra, não é esse tipo de igreja que Deus está falando. É sobre um coração transformado pelo Espírito Santo. Aleluia. É sobre um coração cheio de amor que o Espírito Santo derrama. É sobre um coração disposto a sofrer por amor de Cristo. E quando Pedro decidiu sofrer, quando Pedro decidiu fazer o que tinha que fazer, o Espírito Santo enche Pedro, e Pedro se levanta em Atos dos Apóstolos, capítulo 10, pregando uma mensagem tão poderosa que 3.000 almas se convertem. Logo após ele inicia mais uma outra mensagem. 5.000 almas se convertem. Pedro, aquele homem que puxava a espada, é aquele homem que entra pelo templo na hora nona.
E quando ele entra pelo templo, ele disse assim: olha, eu não tenho prata e nem eu tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. Porque aquele que tinha palavra para matar, agora tem palavra para curar, para abençoar. Deus está tirando hoje da sua boca, dos seus lábios, palavras de morte, palavras de maldição, palavras de derrota, palavras de tristeza, palavras de rancores, passados de sofrimento, passados de dores. Deus está arrancando de você hoje, está colocando vida, está colocando cura, está colocando palavras de bênção, palavras para levantar, palavras para acolher, palavras para amar. Deus está mudando hoje a sua vida por inteiro. Você não veio aqui à toa. Deus vai impulsionar você. Essa traição foi para fazer com que Deus aprove você lá na frente. Essa traição é para fazer com que Deus impulsione você, que Deus avance você ao destino que Ele tem preparado para a sua vida. Aplauda o Senhor em nome de Jesus. Glória seja dada a Deus.